Fala pessoal, beleza? Agora a gente vai conversar sobre o Platão, né? A gente vai conversar sobre o Platão em duas partes, essa é a primeira parte. Platão é um filósofo ateniense, né, que viveu entre 427 e 347 a.C., tá? Então, ele viveu justamente, ele foi contemporâneo de Sócrates, foi um dos discípulos de Sócrates, um dos caras que escreveu um pouco as ideias socráticas, né, colocou elas no papel. Bom, o Platão, ele é um racionalista. O que quer dizer exatamente isso? É que ele acha que a origem do conhecimento e da filosofia, nesse caso, é a razão e o sujeito, através do autoconhecimento do sujeito, né, a partir do sujeito que vai pensar o mundo, não exatamente o objeto, mas do sujeito, e fazendo isso através da razão, né? Ele tem um livro muito interessante que é a República, né? O Platão, ele tem o costume de escrever diálogos. Então, quando você pega a República, você vai perceber que não é um livro com uma prosa, né, com uma conversação contínua, mas, na verdade, uma troca de ideias entre Sócrates e Glauco. Sócrates é justamente a boca pela qual Platão promove suas ideias. Então, de certa maneira, uma tentativa de tentar se legitimar, etc. Dentro desse livro, no livro 4, né, a parte 4 desse livro, a República, a gente tem a ideia da caverna aqui de Platão, né? Qual é a caverna de Platão? Que está muito bem desenhada por mim, olha só que maravilhoso. É tão bonito aqui que eu até assinei essa obra-prima, né? Que bonito, né? E qual que é essa ideia da caverna? A ideia é que você pegue uma pessoa, amarre ela por toda a vida, ela nunca conheceu nada fora dali. Você amarre a cabeça, obrigue ela a ver a parede dessa caverna, né? Amarre ela pelas mãos e pelos pés. E obriga ela a ver somente as sombras que vêm, não necessariamente aqui de fora, mas principalmente a partir da chama que tem aqui na boca da caverna e de algumas pessoas que estão passando com instrumentos de pedra e madeira com formato de animais que tem lá fora. Essas pessoas só conhecem essa realidade, né? Essa é a suposição que Sócrates fala no livro de Platão. Agora, imaginemos que uma dessas pessoas seja libertada e obrigada a sair pela essa caverna. Então, quando essa pessoa é obrigada a sair, ela vai sentir dores porque ela ficou muito tempo naquela posição, etc. Quando estiver saindo, vai ficar cegado pelo sol. Então, esse primeiro momento do pensamento platônico é que a pessoa que estava nesse mundo escuro da caverna vai ter muita dificuldade, muito incômodo quando vê esse mundo do sol. Quando passar um certo tempo, né, essa pessoa vai perceber como é a realidade lá dentro, né? E vai tentar, né, entender como esse mundo funciona e vai entender por causa que a luz do sol é muito boa para fazer isso. Só que, vamos supor, mais uma vez, é isso que o Platão propõe, que essa pessoa seja obrigada a voltar. Obrigada a voltar e amarrada. E como que ela sabe que esse grupo aqui premia e valoriza quem descobre, quem fala o que está acontecendo lá fora? Esse cara que vai ser amarrado e obrigado a conviver com seus antigos colegas amarrados nessa caverna, conta como é o mundo lá fora. Esses caras que não têm a mínima noção do que é o mundo lá fora, falam, você é um mentiroso, né? Você saiu, a gente viu que você estava reclamando de dor na hora que estava saindo, né? Quando você volta, você fica cego, porque a falta de luz do sol dessa caverna deixa as pessoas temporariamente sem conseguir ver. Isso faz com que esses caras falem, olha, você não consegue ver um palmo na sua frente, como você acha que está falando para a gente como o mundo funciona, né? Nessa alegoria platônica, esse cara que saiu e foi obrigado a voltar é o filósofo, que tenta falar com as pessoas que não sabem filosofia sobre o que é a vida, sobre o que é o mundo, sobre o pensamento filosófico. E essa pessoa é ridicularizada. Então, o que Platão fala, né? Precisamos buscar esse sol, né? Entender como funciona esse sol. E o que é esse sol? É a razão. Se você olha diretamente para a razão, ela muitas vezes te ofusca, né? Mas é melhor do que a escuridão que você vivia. Bom, o que essa alegoria quer dizer? Está falando de duas partes do mundo, né? E essa teoria platônica é muito interessante, que existe o mundo do visível e do sensível e o mundo do
invisível e do inteligível. Qual que é o mundo do visível e do sensível? Aquele que a gente apreende pelas nossas sensações, pela visão, audição, pelo tato e por aí vai, né? Esse mundo, para o Platão, é esse mundo da caverna aqui. Ele é ilusório, ele faz parte da doxa, ou seja, não um pensamento seu de fato, mas um pensamento da sua opinião, né? Então você não tem um pensamento filosófico baseado na razão, mas sim uma opinião. Você valoriza o sentido e a multiplicidade das coisas. Então você tem uma dificuldade para entender como esse mundo, aliás, a verdadeira essência do mundo. Você tem uma grande dificuldade. É um mundo dos fenômenos. Então você olha um fenômeno, você não está vendo a verdade em si. A realidade tem talvez um véu que fique impedindo que a gente veja, né? Ao passo que o mundo exterior, o mundo de fora, é um mundo invisível, o inteligível, né? Dessa alegoria. Então, para você chegar nesse mundo, você precisa de uma reflexão racional, né? E esse mundo, ele é o verdadeiro, é quando você encontra a verdade de fato, é o mundo através do pensamento da episteme, que quer dizer como se fosse uma ciência, um conjunto de métodos que te ajuda a ver de maneira mais verdadeira as coisas. É o mundo da razão e que te mostra a verdadeira essência das coisas e não da multiplicidade, né? Não das coisas diferentes que embaralham nossa visão. Esse é o mundo das ideias. Então, Platão diz, basicamente, que a verdade existe no mundo das ideias, né? É através do mundo das ideias que a gente tem uma ideia certa, uma ideia específica que está falando para a gente, olha, isso é branco na vida real, quanto o branco do mundo das ideias. O branco da neve, o branco do gatinho, o branco do comercial de alvejante nunca vai ser tão branco quanto a ideia de branco. Assim como aquilo que vai ser belo na vida real nunca vai ser tão belo quanto uma certa ideia de belo, né? Nem quanto um belo cantando no Soweto não vai ser tão belo quanto uma certa ideia de belo. Porque daí, o belo do Soweto é o belo, mas exatamente não é belo. Mas a ideia de belo, brincadeiras à parte, ela é verdadeira e inatingível no mundo real. É isso que o Platão está falando para a gente. Então, o mundo de verdade vai ser o mundo das ideias. Lembre-se disso porque outros filósofos vão discutir com essa ideia platônica. Vão falar, ok, eu concordo, e vão adicionar alguma coisa. Ou vão falar, não, isso daí passou dos limites, né? Uma ideia muito abstrata, uma ideia muito platônica. Então a gente vai usar esse adjetivo sempre. Beleza, gente?